Fala aí, galerinha do FDP, tudo beleza? Seguinte, peguei mais uma questãozinha aqui pra gente poder trabalhar, também do Enem do ano passado. Eu tô achando esse programinha aqui, esse esqueminha mal barato, então eu vou fazer uma resolução dela aqui pra vocês. Né? Paciência, à medida que eu for aprendendo a mexer nessa coisada toda aqui, vai ficando tudo mais legal e esses screencastzinhos vão ficando mais profissas, mas a gente vai ter paciência, conto com a colaboração, apoio e dicas de vocês, tudo beleza? A questão que caiu ano passado, ela é bem bacana, trata de refração e ela fala o seguinte: uma proposta de dispositivo capaz de me indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Ok, refração luminosa é aquele processo, né, que acontece quando a luz ou uma onda qualquer que seja atravessa de um meio para o outro, sendo que há dificuldades diferentes de propagação nesse meio. Nesse sentido, a gasolina não adulterada na temperatura ambiente apresenta razão entre os senos do raio incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo e maior do que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível. Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o comportamento do raio refratado? Então o cara diz o seguinte, que o procedimento utilizado para poder fazer, né, a análise se o combustível está adulterado ou não é o cálculo entre o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração. No caso ideal, o caso ok, gasolina bacana, sem estar de safadeza, dá 1,4. Aí ele fala que na segunda situação, eles refazem o teste e acha que seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração igual a 1,9. E ele quer que você diz fisicamente o que isso daqui quer dizer. Uma das coisas que é muito importante que ele fala no enunciado é que esse ângulo de incidência, ele é o mesmo em ambos os casos. Por exemplo, isso aqui poderia ser um ângulo de 30 graus, ok? Estou inventando um valor aleatório aqui só para ajudar na compreensão. Então, o parâmetro que está mudando é o seno do ângulo de refração, que muda caso a caso. Consequentemente, esse valor aqui, o resultado da razão, também está mudando. O que está acontecendo, né, quando ele acha que esse valor de 1,9 mudou de sentido? Sofreu reflexão total, atingiu o valor do ângulo limite, direcionou-se para a superfície de separação ou aproximou-se da normal à superfície de separação. Se você perceber, a letra B e a letra C, elas dão exatamente a mesma ideia, que é aquele fenômeno de reflexão total que a gente conhece, né? A luz tenta passar de um meio entre dois meios transparentes, de índice de refração maior para o menor, não dá conta e é completamente refletida. Agora, a ideia basicamente é o seguinte: quando o cara me diz que eu tenho aqui uma mudança nesse valor da razão entre os senos, e eu sei que o seno, né, que o numerador das minhas duas expressões, ele não muda de valor, porque o cara falou no enunciado que o ângulo é sempre fixo e maior do que zero, a única coisa que pode estar alterando, né, para que o meu valor mude de 1,4 para 1,9 é o meu denominador aqui dessa razão. Então repara o seguinte: quando eu tenho um aumento no valor do resultado aqui da minha razão, isso implicaria, sem nenhuma sombra de dúvida, né, matemática lá básica, numa redução nesse valor aqui do meu denominador, no valor do seno do ângulo refratado. E a gente sabe que se você pega ali aquele círculo trigonométrico básico, né, para você ter valores menores de seno, é só você reduzir o quê? O valor do ângulo. Logicamente, então, a ideia é o seguinte: como o valor do seno fica menor na segunda situação, onde eu tenho uma razão igual a 1,9, isso indica obrigatoriamente em quê? Isso obriga em um ângulo de refração também menor. Um ângulo de refração menor quer dizer para a gente justamente que eu tenho aqui, então, uma aproximação em relação a superfície, né, a normal, a superfície de separação entre os dois meios. Então é uma questão que, para te falar a verdade, muito pouco trabalha com física e ela depende de uma análise matemática um pouquinho cuidadosa para a gente poder trabalhar. Deu para entender a ideia? Qualquer dúvida você coloca aí embaixo, beleza? Abraço para vocês, bons estudos e até!